Estamos online. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do projeto Múltiplos Saberes. Eu sou a professora Alessandra Sena, licenciada em História, com mestrado em História Social e Cultural do Brasil pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Uma boa noite para todos. Esta é a nossa 19ª live do projeto Múltiplos Saberes. Eu sou o professor Alan Fernandes, licenciado em História e pós-graduado em História Social e Cultural do Brasil pela FEUC. Gostaria de lembrar a vocês que a partir de amanhã, este vídeo, o vídeo da nossa live de hoje, já estará disponível, a partir de amanhã no canal do projeto Múltiplos Saberes no YouTube. Então não deixem de se inscrever no nosso canal, dar o like lá nos vídeos, clicar no sininho para que possam ser notificados toda vez que a gente for adicionar algum vídeo lá, tá bom? Bom, pessoal, então, hoje a gente tem aqui o prazer de receber o professor Lúcio Brandão, professor de Geografia, formado pela Universidade de Castelo Branco, especialista em divulgação científica pelo IFRJ, criador do projeto Pé de Moleque Roteiros e do canal Agora de Sete, no YouTube também. Quero muito, muito, muito cumprimentar o professor Lúcio. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco e com uma temática tão fantástica, né? A rua como objeto de divulgação da ciência geográfica. E quantas transformações as ruas sofreram no decorrer dos tempos, não? Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos os companheiros que estão aqui acompanhando a gente, que vão assistir depois. Para mim é um grande prazer bater papo, falar, né? Nosso grupo de humanas, todo mundo aí querendo bater um pouquinho de papo, conversar um pouquinho. E é isso que eu tenho me debruçado nos últimos tempos, é justamente sobre entender o espaço, né? Acho que essa é a missão da geografia, mas que está atrelada à nossa vida como indivíduos, né? Entender o espaço que nos cerca, né? E como ele foi construído. E uma das coisas que a gente tenta desconstruir lá no projeto Pé de Moleque, que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse projeto, é justamente essa ideia de centralidade histórica, né, e geográfica. Então você constrói uma ideia de que no centro histórico da cidade do Rio de Janeiro você tem história presente, importância presente. E todo o restante da cidade surgiu como um sim-salabim, bim-bim, abracadabra e toda a cidade surgiram? Não, tudo é riquíssimo, né? Não só nos conteúdos geográficos, como históricos, as pessoas que ali estiveram, as pessoas que ali mobilizaram esse espaço. E o Milton Santos vai falar muito para a gente das rugosidades presentes, né? O grande geógrafo Milton Santos, o maior geógrafo brasileiro, conhecido mundialmente, ele vai tratar muito para a gente dessas rugosidades, que é a diferença dos vários tempos marcados na paisagem, né? E a gente tem que começar a ter algo que a gente perdeu ao longo do tempo, que é o olhar, né, aquele olhar de observação, aquele olhar de encantamento, sim, mas também um olhar crítico sobre a cidade que a gente está inserido, né? Porque com certeza a cidade, o estado, o país, eles não são o que são hoje a partir de hoje. E sempre que a gente olha essa escala temporal de forma mais restrita, a gente acaba se enganando bastante na nossa análise do nosso espaço geográfico, né? A gente precisa entender que é o acumulado dos tempos que vai construir esse espaço geográfico tão contraditório. Né? Na cidade do Rio de Janeiro é ainda mais contraditório, né? Porque são maravilhas fantásticas. O Rio de Janeiro tem belezas em cada canto, não só beleza paisagística, mas belezas culturais, né? Que estão muito presentes, mas ao mesmo tempo elas se contrapõem nos embates que a nossa sociedade enfrenta já há muito, muito tempo. Então, através dessa paixão em descobrir um pouquinho mais sobre esse nosso espaço geográfico que a gente vem seguindo as nossas pesquisas, os nossos estudos, e
motivação de continuar com a geografia ali de frente. Ficamos sem som, Alan. Vai. Voltou! Opa, tive aqui o... Voltou agora? Voltou, tá ok. Enfim. Tá. Por causa do delay, a gente tem esses probleminhas técnicos, né? O pessoal que está nos assistindo já está até acostumado, né? Acho que o tema é extremamente importante. É um tema, né? A rua como objeto de divulgação da ciência geográfica, né? No momento que a gente está passando, momento pandêmico, né? Que o mundo todo já até que está tentando levar e se recuperando, enquanto, infelizmente, o Brasil ainda sofre aí como... Mas é importante que a gente frise, né, que esse tema, né, discutir a questão da rua, para todo mundo que é rueiro, né, para usar um termo aqui, que gosta da rua, que acha importante, né, estar na rua, que a sua alma faz parte da rua, né, tem como irmã gêmea a própria rua, né, que gosta de estar aí nesse momento, deve estar sofrendo muito mais daqueles mais introspectivos que gostam de ficar recolhidos, né, nos lugares sem muita exposição da rua, né. Então, para quem gosta da rua, né, a live de hoje está bombando, né, para aquelas pessoas, é uma live maravilhosa para quem gosta da rua, como quem gosta de sair, né, quem gosta de estar para os rueiros, né, para usar esse neologismo aí, né. Enfim, Ale, pode dar continuidade, que eu tô com um probleminha aqui técnico. Tá, eu vou tentar resolver aqui para continuar aqui, tá? Então, Lúcio, assim, é importante a gente pensar nesses espaços da rua, né? Não só do ponto de vista da importância histórica, como você falou, sobretudo do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro. Tem muita história, a gente caminhar pelas ruas e a gente entrar praticamente numa máquina do tempo. Mas e as ruas suburbanas? Que aí eu sei que você, lá com a Pé de Moleque Roteiros, sempre está fazendo trabalhos vindo muito para o subúrbio. Então, você tem trabalho, por exemplo, em Jacarepaguá, que tem uma história riquíssima. Você trabalha em Bangu, né? Pensar essa perspectiva da rua de Bangu e a importância desses espaços. Como é a percepção da rua, tirando essa grande ideia da rua do centro, do Rio de Janeiro, mas as ruas do subúrbio? Como são as percepções dessas ruas, essas histórias e essas dinâmicas da rua suburbana, Lúcio? Então, interessante, se a gente for parar para pensar um pouquinho, né, a gente perdeu o hábito da rua. A rua ela se tornou um grande ambiente de transição, na maioria das vezes, né? As praças eram o Facebook, né, de tempos passados. Então era onde as pessoas se encontravam, onde rolavam os namoros, né, onde as pessoas ali passavam tempo, trocavam ideias, e isso foi acabando. As praças vão ficando cada vez mais abandonadas, mais esquecidas, mais escuras, né? Os cinemas de rua, então as pessoas elas iam para o cinema na rua, elas estavam inseridas dentro do espaço público, né? A partir de um tempo, isso começou a se transformar. As pessoas elas começaram a ir para shoppings, muito por causa da questão da segurança, a busca por segurança, né? E o fenômeno do shopping também começou a se espalhar por todos os cantos da cidade do Rio de Janeiro, no caso, que é o que a gente está debatendo principalmente. Então as pessoas começaram a sair de casa, transporte público ou carro, e vão até um outro ponto fechado dentro de uma caixa, e a nossa convivência, a nossa relação com o espaço público, com a rua, ela começou a ficar esquecido, né? Na verdade, o projeto Pé de Moleque Roteiros, ele teve seu início lá no ano de 2012, né? Onde eu e o Luiz Paulo, que é meu sócio nesse projeto, a gente foi solicitado que a gente fizesse tinha uma matéria de geografia, que era metodologia de ensino de geografia, e a gente tinha que desenvolver um trabalho de campo. E a gente começou a pensar nos trabalhos de campo que a gente poderia fazer, e a gente começou a fazer
a gente pensou em falar sobre a UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora do Santa Marta, porque o Santa Marta foi a primeira favela do Rio a receber uma unidade de polícia pacificadora. Então a gente queria estudar esse fenômeno. Só que a gente percebeu isso. Eu não tenho como falar da favela do Santa Marta sem entender o que aconteceu para que a favela do Santa Marta estivesse ali, constituída naquele espaço. Então a gente começou a entender, a discutir a construção do espaço de Botafogo, né? Por que Botafogo surgiu? A gente sabe que vai lá tempos de 1808, quando a família real chega, Dom João vai se instalar na Quinta da Boa Vista, Carlota Joaquina vai para Botafogo junto com a nobreza inglesa que estava acompanhando a corte, né? Então, isso vai começar a criar dois eixos de expansão, um em direção à Zona Norte e o outro em direção à Zona Sul, porque até então o Rio de Janeiro era aquele centro ali com aqueles vários charcos e os morros, os 4 morros que faziam parte do complexo da cidade do Rio de Janeiro. A partir desse momento isso começa a se expandir. Então a gente começou a discutir justamente a construção do bairro de Botafogo até chegar na favela do Santa Marta, que é nada mais nada menos do que um desdobramento da construção dessa Zona Sul. Essa Zona Sul ela vai ser dependente da favela do Santa Marta, assim, e das favelas que estão no entorno. Isso é um fenômeno interessante que a gente analise, porque em São Paulo as favelas elas estão no formato periférico, ou seja, você tem um núcleo, os bairros ricos, e na periferia, em volta dela, você vai ter na volta desse núcleo, desse núcleo duro, você vai ter a periferia da cidade, os bairros pobres, as favelas. No Rio de Janeiro isso acontece diferente. A favela, a favela e o asfalto, elas estão meio que relacionadas no espaço, elas estão ali num fenômeno de interdependência. E isso não quer dizer, obviamente, que a gente aqui aceite mais a favela e o favelado do que em outras cidades. Pelo contrário, a gente vê a favela, mas a gente quer que ela continue lá naquele espaço. Lá especificamente em Botafogo, tudo começou com o Colégio Santo Inácio, né? E o Colégio Santo Inácio era dono daquelas terras, daquela encosta toda, e eles fizeram então uma grande reforma na sua estrutura e convidaram trabalhadores para fazer essa reforma. Só que esses trabalhadores eles precisavam se instalar em algum lugar enquanto a reforma era feita. E aí eles falaram: olha, vocês podem se instalar aqui nessa encosta, vocês ficam até o final da obra. Ora, as pessoas começaram a chegar, a se instalar, um trazia parente, outro trazia parente, outro trazia parente, e assim você começou um processo de formação da favela do Santa Marta. E assim foi instalando aquele espaço, e o poder público, pela ausência do poder público, aquele fenômeno começou a só se intensificar. Né? Só lá pela década de 70 que você vai ter a chegada efetiva do tráfico de drogas naquele espaço ali. E isso vai se expandir. E no governo Sérgio Cabral precisava se dar uma resposta para a construção dos grandes eventos, Copa do Mundo e Olimpíadas. E aí começou o protótipo da UPP, da Unidade de Polícia Pacificadora. E o Santa Marta é o lugar perfeito para você fazer uma UPP funcionar, porque ele está num acidente geográfico que forma dois costões rochosos em volta da favela, fazendo com que a favela fique presa dentro daquele espaço muito restrito, onde você vai ter uma saída para Laranjeiras, pelo alto do morro, e uma saída pela São Clemente. Ou seja, é perfeito para uma estratégia militar. Você fecha de um lado, você fecha do outro, e você vai fazendo a varredura. E assim você consegue limpar aquela favela da violência e do tráfico de drogas. O que surpreendeu a gente? A gente começou a fazer pesquisas com os moradores. E os moradores apresentaram para a gente o óbvio. O tráfico de drogas não foi embora. Ele só mudou o seu modus operandi. Né? Quando a UPP é instalada em 2008, você tem uma queda abrupta do número de mortes por arma de fogo. Em compensação, você tem uma elevação enorme de mortes por arma branca. Ou seja, o tráfico de drogas começou a matar com faca, né? Começou a empurrar do barranco do que matar com armas de fogo. E eu e o Luiz, que circulamos muito por ali por dentro da favela, a gente via que o funcionamento ele permanecia o mesmo. A boca de fumo estava lá, funcionando e tudo mais. Mas a favela era outra, ela tinha se modificado. Né? E é isso que a gente tenta discutir muito, essa transformação, desde do processo de construção daquela favela
até os tempos atuais, porque ali a gente conseguiu viver na pele, vivenciar na pele, o fenômeno que é conhecido como expulsão branca. Né? A gente está acostumado, em 2016, então a gente teve muito costume, né, de ver a expulsão real, que é aquela expulsão onde a gente pega, invade, faz um X na casa das pessoas, chega com a retroescavadeira, derruba a casa da pessoa, tira a pessoa, joga fora com tudo que tem dentro. Essa é a expulsão mais objetiva, mais real, que não vamos esquecer o governo Eduardo Paes, o pessoal tá meio esquecido aí, porque às vezes o governo é tão ruim que a gente começa a sentir saudade do anterior, mas é bom a gente lembrar, né? Já peço desculpas porque às vezes eu começo eu vou direto ao ponto. Mas então, é necessário. É necessário, até pra gente poder entender o nosso A gente precisa fazer as pessoas lembrarem aquilo que elas querem esquecer. Isso não é só ofício do historiador, mas do geógrafo também. Com certeza. Eu acho e de qualquer professor. Qualquer professor. Acho que todo mundo a gente precisa. Acho que todas as disciplinas elas tentam construir esse olhar crítico. Se as disciplinas estão construindo só reprodução de conteúdo, tá tudo errado. Fecha a escola e vai embora. Né? Você tem matemática, português, geografia, artes, espanhol, todo mundo tem que estar construindo o ser humano crítico, porque entender a Guerra de Canudos eu posso esquecer, eu posso colar na prova. Agora, se eu aprendi a criticar os assuntos, a pesquisar sobre esses assuntos, aí, amigo, ninguém pode me segurar mais, né? E aí, o que acontece? O governo Eduardo Paes, ele vai promover ali naquele espaço, junto com o Sérgio Cabral, a expulsão branca. Ou seja, até 2008, você tinha um kitnet que custava R$250. De 2008, a partir da instalação da UPP, o mesmo kitnet passou a custar R$750. Ou seja, aquele moço que ganhava, à época, R$700 de salário mínimo, ele não tinha mais condições de comer e pagar R$700 para poder ficar ali. Então ele foi expulso de forma generosa, de forma de bom moço, né? Essas pessoas foram expulsas daquela favela com a chegada da luz elétrica paga, com a chegada da água paga, com a chegada da internet paga, da net paga, né? E essas pessoas que não tinham como pagar isso, né? E a gente tem o discurso é muito fácil de falar quando, isso aí é um bando de malandro que não paga nem internet, mas a gente talvez não entenda que pagando R$700, a gente talvez não consiga pagar uma internet para funcionar, nem pagar água, luz e esgoto. Afinal de contas, se fosse tão fácil assim pagar os custos de uma casa, né, os juízes não teriam auxílio moradia, né? Porque eles ganham 30 mil e ainda assim têm auxílio moradia. Então... Pois é. Então essas pessoas elas foram expulsas daquela comunidade, expulsas daquela favela, e o novo conteúdo social, que é o que a gente que chama na geografia de gentrificação, né? Você transforma o conteúdo social daquele espaço. Você, além de fazer a reforma estrutural, você retira aquelas pessoas dali e joga elas para a periferia, lá para mais distante. Então essas pessoas vão morar em Santa Cruz, essas pessoas vão morar em lugares distantes. E aí o que é interessante? Aquele patrão e aquela patroa que pagava R$700 não vai querer pagar mais 3 passagens, nem querer que o funcionário chegue atrasado por causa do BRT que atrasou. Né? Então essas pessoas também vão perder seus empregos por causa disso. Né? Você vai tendo uma escala de acontecimentos que vão acabando tomando todo aquele espaço. E aquele espaço vai se tornar um espaço turístico. O Santa Marta, que antes era um espaço de combate, ele vai se tornar um espaço turístico. Então você vai começar a ter um núcleo turístico ali na Santa Marta. Quando a gente chegou lá, você não tinha esses eventos. Com o passar dos anos, você chegava lá, você tinha grupos de suecos, grupos de suíços que iam subir lá para o alto do morro para poder ver uma vista lindíssima, realmente. Você vê o Cristo Redentor, o São João Batista do outro lado da rua, você vê a Lagoa Rodrigo de Freitas, é muito bonito mesmo. Né? Se você não estiver olhando para onde você está, se você conseguir olhar para a desigualdade de forma cega, você vê uma paisagem efetivamente maravilhosa. E foi ali que o projeto começou, porque a gente apresentou para o professor adorou. Na época a gente era do Centro Acadêmico de Geografia, as pessoas começaram a pedir, poxa, a gente podia ir lá, queria conhecer esse trabalho de campo, e a gente falou, poxa, realmente, a gente produziu um trabalho maravilhoso, só que as pessoas que estão na rua, elas não têm o menor contato. As pessoas comuns, né, que são os trabalhadores comuns, né, o engenheiro, advogado, a empregada doméstica, eles não têm acesso a isso.
a gente precisa transformar isso em alguma coisa que seja acessível a todos. E esse é um grande problema da academia, né? A academia, ela produz maravilhas. Só que essas maravilhas, elas, na maioria das vezes, primeiro, elas não dialogam com a sociedade, elas estão distantes, textos muito rebuscados e muito difícil acesso à maioria das pessoas, né? E além disso, isso não está ali pronto na mão das pessoas. Então, às vezes, você faz uma estruturação, vou usar o exemplo da história. Você estrutura a história do seu bairro de forma maravilhosa, você constrói uma pesquisa riquíssima. Mas essa pesquisa está muito distante do morador do bairro. Ou seja, qual é o impacto real daquela pesquisa sobre a sociedade? A gente não está pesquisando, estudando para isso? Para transformar a vida das pessoas, transformar o mundo que a gente vive? Se isso não chega até as pessoas, tem alguma coisa errada. E foi aí que surgiu o projeto Pé de Moleque, que é a ideia da gente poder pegar pesquisas que estão sendo produzidas na academia e transformar essas pesquisas em roteiros, onde a gente possa levar as pessoas a conversar sobre a cidade. E aí a gente esbarrou num outro problema, quando a gente resolveu, em 2015, o seguinte: a gente começou a pensar, poxa, a gente faz o centro da cidade, a gente faz a Zona Sul, mas eu e você, no caso o Luiz, somos moradores da Zona Oeste. E a gente não faz nada para cá. A gente precisa construir algo no nosso espaço. Porque a gente entende que se eu não conheço as belezas do meu espaço, eu acabo não dando valor àquelas belezas. E automaticamente elas vão se perdendo com o passar do tempo. Né? A falta de identidade com o espaço onde eu vivo faz com que eu perca completamente a relação que existe com aquele espaço, o lugar, que é o conceito geográfico de lugar, que é o espaço geográfico e o afeto que eu tenho por ele. E aí a gente começou a vislumbrar a ideia de fazer pesquisas e roteiros na área de Jacarepaguá, e fomos, efetivamente, o primeiro grupo a estudar, pesquisar e fazer roteiros na Baixada de Jacarepaguá. E a Baixada de Jacarepaguá, vale a pena fazer aqui um parênteses para dizer que ela não tem nada a ver com o bairro de Jacarepaguá. O bairro de Jacarepaguá foi criado em 81, foi subdividido em 81, né? E ele é só um bairro. A Baixada de Jacarepaguá, não. Ela é o espaço, a grande baixada, que está restrita entre o Maciço da Tijuca e o Maciço da Pedra Branca. Toda essa grande baixada é que forma essa nossa pesquisa atual, mais incisiva. E aí a gente deparou com um grande problema. Muitas pessoas escrevem e pesquisam sobre o centro, Zona Sul, né? Mas pouquíssimas pessoas pesquisam sobre, por exemplo, a Baixada de Jacarepaguá. Pouquíssimas pessoas pesquisam sobre Bangu, que aí já é a Zona Oeste fora da Baixada de Jacarepaguá, mas também está no nosso ponto de pesquisa. Então, como é que você começa a construir um roteiro naquele espaço se as pessoas não fizeram pesquisas naquele espaço? Se você não tem efetivamente construção de pesquisa naquele local, como que você faz um roteiro a partir do nada? E aí a gente começou a descobrir verdadeiros acadêmicos e que nunca estiveram na academia, que são os pesquisadores amadores. Pessoas que viveram naquele lugar e aí acabam construindo relatos. Outras pessoas são completas apaixonadas, né? A gente fez um roteiro em Botafogo que um senhor, ele foi com uma pasta catálogo enorme, onde ele tinha tudo sobre Bangu, que ele foi juntando ao longo do tempo, revistas, jornais, as fotos de quando ele era criança naquele espaço, um verdadeiro apaixonado. E essas pessoas foram fontes fantásticas para a gente construir, no caso, as ideias sobre o nosso projeto. Mas aí você para e você pensa, quão desigual é o nosso espaço geográfico, e a gente conseguiu ver isso muito bem, vou bater de novo, nas Olimpíadas 2016, porque quando você chegava nos pontos de informação turística, você recebia um mapa da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que dizia mapa da cidade do Rio de Janeiro. E quando você abria esse mapa ele ia do Maracanã, Engenhão, até a Zona Sul. E depois, do outro lado do mapa, você tinha um recorte da Barra Olímpica. E só. Essa era a cidade do Rio de Janeiro. Né? Eu sempre costumo dizer nos roteiros que é como se fosse o filme do Rei Leão, né? Mas, pai, o que é aquela área preta, aquela área escura lá atrás? Meu filho, nunca vá lá, que lá é a área perigosa. Zona proibida. Zona proibida. Então, esse é o valor que se dá à cidade do Rio de Janeiro, fora do eixo turístico. Para vocês terem uma ideia,
com as nossas pesquisas, a gente descobriu que Dom Pedro II, ele tinha uma das filhas dele tinha problemas respiratórios muito sérios, e durante 2 meses ela precisou de se tratar. E aí eles vieram passar 2 meses na fazenda do Barão da Taquara. O Barão da Taquara é da família Teles de Menezes, que são os donos do Arco do Teles, que era onde funcionava o Senado Federal. Tá? Então, o imperador do Brasil veio para Jacarepaguá e durante 2 meses a Taquara, a fazenda da Taquara, foi sede do Império Brasileiro. Se você for procurar por resquícios disso, você tem que fazer um sacrifício para encontrar isso. Porque não existe. E aí o que acontece? Se não existe pra gente que está dentro da academia, o moleque que estuda ali na esquina da rua, de onde tem a fazenda, qual é a relação dele com aquele espaço? O sonho dele, dourado, não é mais viver na Taquara. O sonho dele, dourado, é poder crescer na vida e morar na Barra da Tijuca. Ele não tem amor por aquele espaço. Ele quer mais é que derrubem aquele casarão, construam sei lá, uma lona cultural, uma outra qualquer coisa qualquer. Porque ele não tem nenhum apreço por aquele espaço. Né? Então, a gente começa a pensar a importância... O Barão da Taquara, e ele era um cara muito importante, muito influente na corte brasileira. Você tem a Igreja da Pena, por exemplo, que fica no alto aqui da Pedra do Galo. Dom Pedro I teve várias vezes ali naquela região, várias vezes frequentou aquela região. Né? E a gente pode fazer juízos de valores sobre Dom Pedro ou não, mas é uma figura importante da história, e essa figura importante circulou pela Baixada de Jacarepaguá durante muito tempo. E os resquícios que a gente tem dessa história são muito poucos. E aí o que a gente faz? A gente fica dentro da escola discutindo o quê? A ciência geográfica sem olhar para a geografia. A gente não conhece o nosso espaço. A gente fica dentro do ambiente escolar ali, falando em conceitos básicos. Às vezes a gente vai estudar a geografia da Austrália, sabe, a geografia da Ásia, a geografia da América do Norte, e a gente não estuda a geografia do meu bairro, do meu espaço, do meu lugar, né, da onde eu vivo. Aqui em Jacarepaguá, na freguesia de Jacarepaguá, a gente tem uma praça que chama-se Praça Professora Camisão. Ela fica em frente ao primeiro educandário de Jacarepaguá, e a professora Ana Camisão, ela foi uma mulher assim maravilhosa, que introduziu a educação nessa região. Então ela tem uma importância enorme. Só que no centro da praça, você tem o busto de Henrique Dodsworth. Né? Vocês lembram bem do prefeito lá, Henrique Dodsworth, uma pessoa, né? E aí o que acontece? As pessoas passam pela praça e elas veem um busto de um homem, e o busto de um homem, a praça que era professora Camisão, virou professor Camisão, porque as pessoas entendem que ele representa o nome que está na praça. Você não tem um totem de informação, você não tem absolutamente nada que diga para as pessoas, olha, essa daqui, por que essa praça se chama esse nome? Por que essas pessoas são importantes para esse lugar? E foi nessa direção que eu construí a pós-graduação em divulgação científica, né, onde a ideia foi justamente transformar a Pé de Moleque em um roteiro escrito, e que em breve vai se tornar um aplicativo. A ideia é que a gente não... assim como a Pé de Moleque surgiu como um ambiente democrático de conhecimento do próprio espaço, e quando eu falo de ambiente democrático, é democrático mesmo, porque eu já cansei de ir em roteiros de várias pessoas que diziam que o roteiro era gratuito, chegava lá, no final a pessoa passava o chapéu. E aí eu me pergunto assim, existem pessoas... Dá um trabalho terrível você fazer um roteiro. É um trabalho hercúleo. Mas se eu digo que o roteiro vai ser grátis, ele tem que ser grátis. Porque a gente já teve acesso de pessoas no nosso roteiro, pessoas que só tinham R$10 para ir e voltar do roteiro. Se eu cobrar R$5 para essa pessoa fazer o roteiro, ela não vai. Porque ela não tem de onde tirar esse dinheiro. Então, pois é, e acaba perdendo... Pois é, e acaba perdendo a oportunidade de conhecer a história dos bairros, e aí a gente tem muito uma relação entre a história e a construção das memórias, né, que são assim importantíssimas para a gente poder entender o local também, aonde a gente está, em que local a gente pertence, né, Lúcio? E eu acho que isso é fundamental, a gente ter realmente roteiros dentro da cidade
Oi, tá dando microfonia? Não, tá beleza. É porque eu já consegui resolver aqui o meu problema. Eu só queria fazer um adendo, né, a essa fala sua, inclusive, né, que Uhum. você fala da questão da memória, né, e de como a população, ela, e toda a explanação também da fala do professor aqui, Lúcio, como que a população precisa se apoderar, né, da memória do seu espaço urbano também, que está inserido, né, do espaço geográfico, né, melhor dizendo, porque aí se amplia, né. Eu lembro de uma experiência minha durante a graduação, em que eu fiz uma pesquisa sobre Santíssimo, o bairro de Santíssimo, aqui na zona oeste do Rio, né, vizinho aqui à faculdade em que eu me licenciei, e existe uma igreja que dá nome ao bairro, né, a igreja de São Pedro, né, que é muito antiga, que foi erguida, né, antes até na época do Brasil colônia, mas ela foi batizada, né, digamos assim, pelo Dom Pedro II, né, como São Pedro. E aí o que acontece? Eu fui fazer uma aula de campo, né, com alguns amigos meus para fazer, na verdade, pesquisa de campo, né? E aí naquela igreja, após a missa, né, a igreja ela funciona ainda hoje, ela pertence à Arquidiocese do Rio de Janeiro. E ao final da missa eu estive com algumas pessoas, né, que são paroquianos, né, que são da comunidade religiosa ali, e comecei a entrevistar para ver o que eles sabiam sobre a história daquele templo, né, que eles estavam tão acostumados desde pequenos a frequentar e tal. Poucos souberam me responder alguma coisa, a importância que eles dão está mais na questão teológica, na questão religiosa, do que na questão histórica, enfim. O que não, não é um problema, né? No entanto, eu ouvi, né, ao final da pesquisa de campo, uma das membros lá da igreja, que ela precisava conversar com o padre, porque deveriam arrancar algumas pedras que são da construção original, que estão do lado de fora, atrapalhando o estacionamento. E aquelas pedras, se fossem arrancadas, poderiam dar mais vagas para carros naquele estacionamento. E aí eu olhei para, naquele momento não pude me conter, né? Imagine um historiador, um pseudo-historiador ainda estudando, né? Diante daquilo, eu olhei para ela e falei: não é assim que funciona, não. A igreja é tombada. Essas pedras fazem parte do tombamento da igreja. Se a senhora fizer isso, ou mesmo que a senhora não faça, mas o seu superior fizer, né, ele estará incorrendo em crime, né? Porque a igreja realmente é tombada, né? E se isso não, se isso for acontecer, né, poderia ser denunciado. Aí ela olhou para minha cara, começou a rir, e não me respondeu, né? É quando. E, enfim, aí a gente acaba saindo como chato, né? Como Mas eu acho que é muito essa coisa do desconhecimento da própria apropriação desses espaços, né? Da própria relação das histórias e memórias. Agora, Lúcio, você colocou uma coisa muito interessante em relação à praça, que deveria se chamar professora, né, e não professor, né? O próprio apagamento da presença feminina, né, dentro desses espaços, e que normalmente nos subúrbios há a presença constante de mulheres em vários setores e são importantíssimas para a construção daqueles espaços de vivência, de relações, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar nesse apagamento da própria memória feminina, por exemplo, dentro da praça aí em Jacarepaguá, não? Com certeza. Eu vou até entrar nesse tema, mas eu queria só fazer um adendo com relação ao que o Alan falou, que é muito interessante. É impressionante como as instituições elas têm medo de quem busca defender os espaços da cidade do Rio de Janeiro. Provavelmente, se eu fosse um vereador, um deputado, e eu chegasse nesses espaços, eu seria recebido com louvor e pompa, né? Mas como a gente chega dizendo que a gente só quer. Olha, eu tenho um grupo que vai fazer um roteiro turístico por aqui, um roteiro geográfico, um roteiro histórico.
E a gente gostaria só de entrar na igreja para que eles pudessem acompanhar a arquitetura dessa igreja, que é tão importante. A gente vai contar um pouco da história da igreja. Ah, não sei se pode entrar aqui, não. Não, mas aí vai fazer barulho, aí vai fazer aquilo outro. Ou seja, se as pessoas são proibidas de acessar certos espaços, essas histórias deixam de ser contadas. Se essas histórias deixam de ser contadas, essas histórias simplesmente elas não existem. Né, no coletivo, na consciência coletiva. Né? Teve um grande shopping da cidade do Rio de Janeiro, que fica na Zona Oeste, que já foi uma fábrica famosa. E aí, uma fábrica de indústria têxtil. É o Shopping Bangu. Eu dou opa, Shopping Bangu aí. Dá logo o nome. Isso, dando nome aos bois. E aí o que acontece? A gente tem um roteiro ali que é lindo, pô, aquela região ali aquela região é incrível, fantástica, né? É muito bacana, ali você tira milhões de histórias. Eu já trouxe alunos do Pavãozinho para conhecer o bairro e fazendo o movimento contrário, né? Geralmente a gente leva o pessoal da Zona Oeste para conhecer a Zona Sul. Eu faço já às vezes o movimento contrário. E aí, o que a gente faz? Por uma questão de conduta, por uma questão de ordem, a gente geralmente vai antes até os locais, pede para fazer uma reunião com a equipe responsável, para explicar qual é o nosso objetivo, o que a gente vai fazer, né? E aí a gente teve uma reunião com a equipe do marketing, porque a gente ia fazer um roteiro, e o único pedido que a gente tinha é se a gente podia passar por dentro do estacionamento, não é nem entrar no shopping, passar por dentro do estacionamento para que as pessoas pudessem observar a arquitetura, o relógio e tudo mais, e a gente sairia do outro lado, na rua conhecida ali como Rua do Açude, porque teve um açude mesmo, então a gente ia mostrar aquilo ali, né, onde tem uma loja de material de construção famosa também. Aí, a gente foi lá, deram um chá de cadeira na gente e tudo mais, e aí perguntaram o que era, a gente mostrou nossas credenciais, né, nós já tivemos várias matérias no jornal, várias matérias na televisão já falaram sobre o nosso projeto, ou seja, assim, nós não somos desconhecidos, né, e aí a gente começou ali a conversar o que a gente queria. E foi um tratamento simplesmente bizarro. Olha, não sei, tem que pensar se vocês vão poder passar por aqui por dentro, se as pessoas vão tirar foto, porque é a imagem do shopping, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Até que a gente teve que engrossar, teve que dizer, olha só, se você não autorizar, eu vou passar lá por fora, as pessoas vão tirar foto do shopping do mesmo jeito, só que só tem um adendo. Eu vou dizer para eles que vocês não deixaram a gente passar por dentro do espaço do shopping. Do estacionamento. Entendeu? Do estacionamento do shopping. Então, assim, além de você ter a fachada fotografada, você vai ter uma história ruim, maculada a um projeto que é gratuito, a gente não cobra R$1 para as pessoas conhecerem a sua história, e vocês não só não estão apoiando o nosso projeto, como não deixam nem a gente transitar nesse espaço, né? Então, vocês estão dentro de um espaço histórico da cidade, um espaço de importância. O Padre Miguel, Realengo, toda essa região em volta foi construída por Bangu. Então, o espaço ele tem uma relevância muito grande, né? Enfim, acho que depois de um tempo eles caíram na real, que quando a gente chegou lá para fazer o roteiro com a galera, eles levaram as pessoas para dentro do shopping, mostraram a chaminé, abriram o shopping fora do horário, chegaram a uma consciência, mas às vezes são coisas que são um pouco difíceis, né? Aqui em Jacarepaguá, a própria fazenda do Barão, ela tá trancada, as pessoas não podem acessar. A gente já tem, desde 2013, tentando negociar com a família para poder só chegar até o jardim, e a gente não consegue. Então a gente faz o roteiro, a gente fica numa rua mais alta para poder mostrar um pedacinho do telhado para que as pessoas vejam, porque a gente não pode falar sobre aquele espaço, né? E com relação à mulher, a mulher ela também vai estar subjugada dentro de um processo historiográfico que vai colocar o homem num patamar acima dessa mulher. A gente pode falar, por exemplo, da Ana Francisca, conhecida como a Ana Bangu, né? Que era a dona das terras da região ali onde construiu-se a fábrica de tecidos Progresso, que depois virou fábrica Bangu. E o que essa mulher ela ficou conhecida? Ela ficou conhecida como uma mulher que era terrível. Por quê? Ela invadia a terra de outras pessoas, ela lutava judicialmente, ela foi expandindo seus poderes, ela brigava de igual para igual com os outros. E aí, o que ela fazia especificamente para ser odiada? Ela agia como os homens da época, donos de terra, faziam. Então, perceba, os outros homens de terra que faziam a mesma coisa ficaram ali como os produtores. Ela, por ser uma mulher,
ela teve a sua imagem maculada como uma mulher terrível, porque o que acontece? Ela deveria ser uma pessoa subserviente, e na verdade ela não, ela batia de frente igual para igual com os homens daquela região, né? Então ela ficou maculada. E é interessante que a gente vai perceber em vários lugares a história construída desses espaços, ela vai ter uma postura extremamente machista, racista, xenofóbica, né? E a gente vai começando a reproduzir essas histórias, a gente começa a falar, e isso começa a se tornar uma verdade. Né? Que é outra coisa também que eu tanto discuti nos roteiros, é o conceito de verdade. O que é verdade? Não sei. A gente pode botar aqui nós três e mais a galera que está nos assistindo em um lugar ao vivo e assistir a mesma cena e cada um vai ter uma verdade distinta. Né? E quem é que tem contado as histórias da cidade do Rio de Janeiro? Geralmente não são os oprimidos, os pobres, os negros e as mulheres. Geralmente são os brancos, héteros, cis. Né? Que nesse caso eu até me incluo nesse grupão aí, mas eu tento aprender com as mulheres, os negros, os homossexuais, um pouco dessa história para poder trazer ela um pouco mais completa, mas nunca, efetivamente, ela vai ser trazida de forma tão completa. São visões, não existem verdades absolutas. Existem, sim, visões sobre um fato histórico. Então existem, às vezes, até mesmo os ditos populares que não necessariamente são reais. Na Igreja da Pena, aqui em Jacarepaguá, na alto do morro da Pedra do Galo, existe uma história que diz que um escravo perdeu uma das novilhas em meio ao pasto, e ele ficou desesperado porque ele sabia que o seu senhor iria agredi-lo, né, se ele fosse voltasse sem aquela novilha. E o senhor observava tudo do alto da fazenda, né, da sua varanda, aquela cena. E ele se ajoelhou e pediu para a Igreja da Pena que salvasse ele daquele tormento. Nesse momento, uma luz vinda dos céus iluminou o alto da Pedra do Galo. E no alto da Pedra do Galo apareceu uma mulher vista de branco. E logo depois essa luz direcionou-se para próximo de uma árvore aonde estava a novilha. Meus amigos, quem sonhou para dizer se isso aconteceu ou não? A gente diz que histórias, pessoas dizem que isso aconteceu, e por isso o senhor, vendo aquilo, resolveu então consagrar uma igreja no alto da Pedra do Galo em homenagem à Nossa Senhora da Pena. Se isso aconteceu ou não aconteceu, isso aí já é uma outra digna conversa. Do Vaticano, digna do Vaticano, digna né? Digna do Vaticano saber disso. Mas isso é muito bom, né? Isso é muito bacana, a gente poder construir essas ideias, discutir esses acontecimentos, né, de forma mais ampla. Acho que isso é muito bom. E a gente tem ganho muito quando a gente vai para a rua, a gente tem ganho muita oportunidade de aprender na rua mais do que a gente tenta ensinar qualquer coisa, inclusive com os alunos, porque a gente chega com os alunos na rua e a gente mostra um mundo que está alheio à maioria da molecada de hoje em dia. A molecada de hoje em dia, e eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de queimação à tecnologia, porque eu amo tecnologia e acho que a tecnologia ela é fundamental. Nós temos que nos adaptar às tecnologias, nós temos que encontrar métodos como vocês encontraram, né? Métodos de conseguir transformar aquilo que a gente faz mais interessante através da tecnologia. Temos que usar essa ferramenta, porque senão essa ferramenta fica utilizada só para poder vender produto. Né? Então a gente tem que começar a usar essa ferramenta para poder também vender pessoas, criar pessoas críticas, né? Através desse aí. E aí os alunos eles chegam no campo, eles chegam no espaço e eles começam a falar de conceitos que eu tinha falado em sala de aula e jurava que eles não tinham nem ouvido. Então eles chegam no campo e falam assim, pô, professor, olha só, interessante ali, então aquela estrutura daquela nuvem, papapá, papapá. E aí você começa a perceber que essa molecada ela não está alienada do processo. Ela simplesmente está presa dentro de uma sala de aula que, sinceramente, não é o lugar mais adequado para aprendizagem. Não em 2020. Né, em 2020, onde você tem Minecraft, por exemplo, onde você tem jogos, YouTube, onde você tem milhões de coisas, você tem professores que fazem, lá no canal no YouTube, a gente faz isso. Inclusive, eu já ouvi, nesse tempo de pandemia, algumas pessoas vão lá e fazem comentários no canal e falam assim,
poxa, mas o meu professor ele não faz isso, o seu canal é muito mais legal aprender aqui. E aí eu tento geralmente rebater dizendo que, cara, o seu professor está fazendo o melhor que ele pode dentro dessa estrutura que ele está inserido, né? E aí, Lúcio, eu acho que é interessante também a gente pensar, né, o quão importante é essa possibilidade de educação em espaços não formais, né? Eu sempre fui assim uma adepta a isso. Eu canso de levar aluno para fazer trabalho de campo, seja no centro do Rio, seja em outros estados, né? Sempre que possível, eu estou levando os alunos a Ouro Preto. Alunos, por exemplo, quando eu lecionei uma disciplina lá na FEUDUC, que era Sociologia da Educação, que eu tinha todos os alunos da faculdade, eu peguei o pessoal da matemática e levei para o IMPA, né, para o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, porque essa perspectiva, inclusive, já dei aula embaixo daquela mangueira maravilhosa lá na FEUDUC também, tá? Por conta do calor. E aí, assim, pois é, mas foi um dia super agradável, porque foi uma aula extra num sábado e foi super diferente. Mas levar esses nossos alunos, sejam eles da educação básica, né? Aí a gente está falando primeiro segmento, segundo, ou ensino médio, ou a educação superior, muda a percepção do nosso aluno para as possibilidades de se dar uma aula diferente, mais participativa. Aquele espaço de aprendizado não formal, ele é riquíssimo, né, para que a gente possa levar outras experiências aos nossos alunos. Infelizmente, esses espaços escolares tradicionais... Oi, fala. Quer colocar alguma coisa, Alain? Pode terminar, que eu vou complementar a sua fala. Tá. Eu ia colocar aqui uma fala, né, com relação ao que você está dizendo aí, só para complementar, antes que o professor responda, que aí ele já mata dois coelhos com uma cajadada só. Só deixa eu... Aperta, vai lá. Pode ser. Não, é só mesmo para poder pontuar isso, tá, Lúcia? Essa importância dos espaços não formais em todo o segmento de formação do aluno, desde a nossa educação básica, passando também pelo ensino médio, chegando ao nível superior, né? Como essas idas a espaços de formação não formais são fundamentais para a gente construir toda essa criticidade que a gente sempre fala, né? Que a gente tanto fala para os nossos alunos, olha, vamos ser críticos, mas a gente também precisa observar para ser crítico, né? E aí o Alain complementa. Só para complementar, é que, na verdade, essa ideia, né, que a gente tem discutido aqui, de quão importante é fazer parte, né, estar junto do espaço geográfico, né, e tomá-lo como um instrumento de aprendizagem, né, para os alunos, não é algo novo. Muito pelo contrário. Hoje, o que a gente tem como estrutura, né, educacional é um retrocesso, porque se a gente remonta à Grécia Antiga, Aristóteles já tinha um método peripatético de andar pela cidade, andar e ensinando, mostrando, né, aos alunos, na prática, aquilo que ele está discutindo, né? E isso é coisa de Aristóteles, antes de Cristo. A gente está falando de um personagem que é anterior a Cristo, né? E olha como, hoje em dia, a gente retrocedeu, né? E encapsulados dentro de uma sala de aula que cada dia está mais minúscula, com um monte de aluno, né? Que as escolas estão se tornando mais presídios, né, do que ambientes de liberdade. E aí, puxando essa minha fala também, fazendo essa ponte com o que a Lê falou, o que eu enxergo, né, quando o professor falou desde o início da questão da rua, que hoje se tornou um âmbito apenas de transição, né, e toda fala, né, em que quem constrói a história, a memória desses locais, espaços geográficos, geralmente é uma elite, né, e aí eu faço esse questionamento ao professor, né? As ruas, os espaços geográficos, e aí a gente pode inserir a rua também, elas se tornaram propriedade de poucos? Olha, nossa, vocês trouxeram uma saia, porque tem muita coisa bacana aí. Eu vou até anotar aqui esse último tópico, porque eu queria.
tiveram algumas coisas nas falas de vocês que eu achei que foram muito interessantes para a gente poder construir essa ideia dos espaços não formais. A Alê, ela começou a fala dela falando o seguinte: eu costumo fazer trabalho de campo. Isso é maravilhoso, porque a escola, em via de regra, só faz passeio. Passeio. E passeio é horrível para a escola. É horrível. Horrível. Se a escola ela é pública, é uma vergonha completa. Porque na escola privada eu até consigo entender que a ideia é vender lugar para poder levantar um dinheiro. Não concordo, mas entendo. Mas se a escola é pública e ela faz passeio, ela está pecando completamente na ideia, na proposta. A gente não faz passeio. A gente faz trabalhos de campo. Trabalhos de campo é com sexto ano, é com sétimo, é com todos os anos. Graduado, é com a galera da educação infantil. Você faz trabalhos de campo efetivamente. Você constrói uma metodologia de apresentação daquele espaço. Você vai começar a discutir aquele tema. O aluno ele vai ter que trazer um retorno daquilo ali. Porque qualquer atividade, gente, é melhor do que ficar dentro de sala de aula. Então, muitas vezes, o aluno ele vai, não porque ele tem interesse naquele espaço, simplesmente porque ele quer estar fora daquela prisão. O professor é carcereiro, poxa. Os alunos, as escolas se tornaram depósitos de criança, onde a gente está ali dentro do cárcere. Tem lugares até que autorizam, sabe, a você levar os seus alunos para poder dar um rolê, mas eles falam assim, olha, você pode levar. Mas se qualquer coisa acontecer com algum dos alunos, você sabe que a responsabilidade é sua. Poxa, para e pensa. Você, assalariado, dependendo do emprego, né? Dependendo da profissão que você se formou para poder seguir em frente, você vai assumir a responsabilidade sozinho por 40 jovens, 40 crianças, 40 pessoas que sejam. Isso aí já é um impeditivo muito grande. Só pessoas assim loucas como eu que pegam e fazem mesmo, tá bom. Então a responsabilidade é minha agora. A pessoa tem que ser muito louca. E a construção do trabalho de campo, ela é fundamental. Teve uma oportunidade que eu dei aula no município de Saquarema. E impressionante, gente, mas assim, a gente acha que as diferenças elas estão no interior do Brasil. Eu tô falando de Saquarema, que está a 2 horas da cidade do Rio de Janeiro. Eu peguei alunos que nunca tinham atravessado a Ponte Rio-Niterói, alunos de 6º, 7º, 8º ano. Nunca tinham atravessado a Ponte Rio-Niterói. Esses alunos, naquele lugar, naquela cidade, eles têm acesso quase que zero a espaços não formais de educação. E a não ser quando são grupos itinerantes, né, como, por exemplo, Ciência Móvel, que eu já trabalhei lá com eles, da Fiocruz, que vai até as cidades e leva exposições. Fora isso, eles não têm espaços fixos de divulgação científica, por exemplo. E aí a gente foi para o saudoso Museu Nacional, que vale a pena lembrar que nós todos que aqui estamos, inclusive vocês que estão assistindo, nós somos responsáveis pela queima do Museu Nacional. Todos nós queimamos aquele Museu Nacional junto. Entendeu? Governos de esquerda, governos de direita, todos são responsáveis pela queima daquele Museu Nacional, mas isso aí é um assunto para outro chope. Vamos continuar. Eu levei esses alunos para o Museu Nacional e, cara, o Museu Nacional ele era um espaço múltiplo de conhecimento. E os alunos, eles são múltiplos. E qual foi a estratégia para aquele espaço? Se eu levasse eles de sala em sala, seria um saco. Eu ia conseguir destruir um espaço que era lindo. Então eu separei esses alunos em grupos. Como vocês querem se separar? Então olha só, o museu, ele é de vocês. Durante as 2 próximas horas, vocês podem circular livremente pelo museu. E daqui a 2 horas, eu estarei aqui no hall do Museu Nacional para a gente poder se reencontrar. Eu, no fundo do meu coração, achava, isso não vai dar certo, vai dar ruim. A molecada vai, sei lá, sair correndo com a múmia no colo, alguma coisa desse tipo, né? Mas eles se apropriaram daquele espaço. Eles foram ver o que queriam. Então, uns foram ver os asteroides, outros foram ver as múmias, outros foram ver os indígenas, outros foram ver os animais exóticos que tinham lá. E ao final, todos nós nos reunimos
Eu não passei uma prova de avaliação daquele trabalho de campo. A prova de avaliação foi a gente sentou embaixo de uma bela copa de árvore da Quinta da Boa Vista e cada grupo começou a explicar, a falar o que foi que lhe encantou naquele espaço. Gente, isso é trabalho de campo. Né? Isso é trabalho. Não estou aqui querendo promover o alto confete, não, mas é só um exemplo de coisas que deram certo, né? E a gente precisa investir nisso. Só que esse trabalho, ele não é um trabalho só da escola, ele é um trabalho também das famílias, né? As famílias, elas precisam entender a importância de tirar os seus filhos dos shoppings e levar os seus filhos para espaços como esse, né? A alertar seus filhos. Meu filho mesmo, eu vivo dizendo para ele, olha para fora do carro, olha como é que tá bonito lá fora, olha que coisas interessantes. Meu filho, ele tem 6 anos, ele foi 2 vezes ao Museu Nacional, né? Tem crianças aí que têm 18 adultos que nunca foram ao Museu Nacional. Eu trabalhei no Museu Nacional, e por que eu tô falando que a gente é responsável pela queima? Eu trabalhei no Museu Nacional durante algum tempo, fiz alguns trabalhos ali dentro, e o que é interessante? As pessoas, elas vinham para a Quinta da Boa Vista e ninguém entrava no Museu Nacional. Muitas das pessoas não sabiam nem que aquilo era um museu. A gente ia para o Quinta da Boa Vista e convidava as pessoas a entrar, elas falavam assim, mas a gente pode entrar lá? Pode, aquele espaço é seu, venha, entre. Então as famílias, elas também têm uma grande responsabilidade nisso, e a gente sabe que as famílias também têm um déficit de conhecimento não formal, e é importante que a gente diga que o conhecimento informal, ele nunca vai substituir o conhecimento formal. São 2 coisas diferentes, a proposta é diferente. Não adianta levar aluno para o museu da Light e querer que ele saia entendendo tudo de luz. Não é essa a função. A divulgação científica, ela tem a função de plantar a semente, de botar a pulguinha atrás da orelha, para que depois a gente possa desenvolver e buscar esses exemplos e trazer nas aulas dentro de sala de aula. Tá? Então é importantíssimo que a gente crie esse público, que a gente leve nossos filhos na Fiocruz, por exemplo. A gente vive percebendo um negacionismo da ciência. Aí a gente vai pro Facebook, pro Twitter, pro Instagram e começa a militar. Ah, que absurdo, negando a ciência. Quantas vezes nós que moramos no Rio de Janeiro levamos o nosso filho para conhecer o Museu da Fiocruz, que é lindíssimo, que tá lá. Eu muitas, hein? Né? Eu muitas, hein? Muitas. Levo o filho, levo o marido, levo os alunos, levo tudo. Exatamente. Uma vez eu fui expulsa do CCBB com os meus alunos do 6º ano. Olha aí. Porque e aí você falando do espaço, né, você deixou as crianças livres no Museu Nacional, maravilhoso, né, essa ideia de deixá-los livres. Eu também já levei muito aluno para o Museu Nacional, e depois a gente sentava na escadaria conversando. Isso é incrível, né? Porque para ver as percepções que eles tinham. Mas no CCBB era aquela exposição maravilhosa de Índia que teve alguns anos atrás, 2011, 2010, uma coisa assim. Bom, já tem bastante tempo, né? Esses meus alunos já estão todos grandes agora. E eu cheguei lá e o monitor chegou um momento, virou para mim e falou assim: professora, infelizmente eu vou ter que parar com o seu guiamento. Eu olhei para a cara dele, mas por quê? Porque os seus alunos são altamente indisciplinados. Eu falei, oi? Lúcio, eu fui parar lá em cima na direção do CCBB, Lúcio. Falou com a pessoa errada. Fui parar lá em cima, porque era a única oportunidade, provavelmente, que aqueles meus alunos do Acelera iam ter de conhecer um espaço daquele. Você está entendendo? Então, assim, eu não podia permitir que os meus alunos sofressem esse tipo de afronta, de discriminação, né? Porque eles estavam mais... Claro, era uma coisa que eles nunca tinham visto na vida. Fala, Alain. Ale, então, só para complementar sua fala, né? Quantas vezes, eu pergunto a quem está nos assistindo, que já esteve no CCBB, eu particularmente, já parei até de contar, quantas vezes que a gente entra no CCBB e está tendo um guiamento de colégios particulares em que os alunos são tão energéticos quanto, e nunca houve impedimento algum deles correrem para um lado e o outro do hall, só porque é privado, colégio privado, então... Agora, colégio público, querer impedir, querer... Então, aí a gente vai ver que tem outras coisas
por trás, Com né? A gente sabe que certeza, com não é bem certeza. por conta É por da isso que questão eu da fui energia que parar lá toda em criança cima tem, na não. direção. É interessante que isso já é uma regra básica do mediador. Com toda razão. O mediador ele tem que ter entendimento sobre o público que ele está vendo. Eu posso reduzir o conteúdo que eu vou falar. Se o público é muito energético, eu não vou ficar ali falando para as paredes, gastando minha voz. Eu diminuo a minha fala e começo a fazer com que o espaço fale com aquele público, né? Eu trabalhei no Ciência Móvel, que é o Museu da Vida da Fiocruz, itinerante, né? Que ele vai para várias cidades do Sudeste brasileiro. Gente, a gente chegou em cidades muito distantes, mas muito distantes. Aquela cidadezinha Tieta do Agreste, que tem um barzinho, né, uma igreja e só. E aquelas pessoas que deveriam automaticamente ter um conhecimento menor do que de cidades mais avançadas como o Rio de Janeiro, não necessariamente foi isso que a gente viu. A gente viu muita falta de oportunidade de acesso ao conhecimento, né? Que aquela molecada tivesse acesso ao conhecimento efetivamente, eles teriam encantamento por museus, né? Se a gente oferecer esses espaços de forma adequada, gente, vamos ser sinceros, aí como vocês já falaram até nomes de shopping aqui e tudo mais, eu vou me dar esse prazer de falar. O Museu da Manhã é horrível, perto de museus maravilhosos que nós temos no Rio de Janeiro. Museus, alguns que estão caindo até o teto, mas que estão lá com conteúdos e com traquitanas maravilhosas, artimanhas que as pessoas que trabalham ali conhecem e vivem. A gente tem um núcleo histórico Rodrigues Caldas, que fica aqui em Jacarepaguá, que fica dentro da colônia Juliano Moreira. Tá? É um núcleo histórico que mostra toda a organização do engenho ainda está de pé, está caindo, porque foi tombado, estão esperando o tombo oficial, o tombo literal. Mas lá você tem um aqueduto igualzinho o aqueduto da Carioca, só que em vez de ter 2 arcos, ter um arco só. Você vê a Casa Grande, você vê toda a estrutura, a igreja logo atrás. Isso é maravilhoso. Do lado você tem o Museu Bispo do Rosário, que é o de arte contemporânea. O Museu Bispo do Rosário ele vive fechado porque ele não tem verbas da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro para manter suas portas abertas. Os trabalhadores de lá se desdobram ao máximo para isso. Enquanto isso, a gente despende verbas para a construção de museus pirotécnicos que não necessariamente vão funcionar, não necessariamente vão atender às perspectivas. E aí, respondendo à pergunta do Alan, que ele perguntou se os espaços são para poucos, sim. A rua ela é um espaço de todos que circulam para trabalhar. A partir do momento que você acaba o seu horário de trabalho, o espaço da rua ele se torna um espaço de poucos. Porque aos finais de semana, as periferias têm menos ônibus que levam até os centros culturais da cidade do Rio de Janeiro, os espaços de cultura da cidade do Rio de Janeiro. Teve um tempo aí que o CCBB fez uma série de madrugada no museu. As pessoas que moram na periferia ou vão e ficam, ou não vão, porque elas não têm como voltar. Às 11 horas da noite o trem para de funcionar, meia-noite, o metrô, etc e tal. Essas pessoas elas não conseguem acessar esses espaços. Na periferia você não vai ter totens de informação na rua que contem essas histórias, que falem desses personagens, dessas personagens. Então, perceba, o espaço ele vai ser igualzinho a gente começou a nossa conversa lá no Santa Marta, com aquela expulsão branca, ele também vai ser esse espaço de expulsão. Se a gente for pensar, por exemplo, no Forte de Copacabana, que é um espaço... A exposição é bem discutível. Vocês que são historiadores sabem bem disso. Você entra na exposição, você fala, caramba, mas é um espaço, tá? Aquele espaço ali é um espaço completamente segregador, porque a gente não consegue comprar água naquele lugar, porque a água custa R$10. Então aquele espaço ali, ele já me diz a que veio. Ele, além de cobrar a entrada, ele cobra R$10 por uma água. Então ele está dizendo muito bem o que para você? Esse espaço, ele não é para você. Esse espaço, ele não foi destinado para pessoas que não podem pagar por ela. Assim como os eventos que a gente vai ter, por exemplo, no Boulevard Olímpico. O Boulevard Olímpico, ele vai ter vira e mexe eventos, como tinha mais na época da Olimpíada, mas hoje em dia ainda tem. E esses eventos, ele vai ser na rua, mas essa rua
não vai ser para todos, não vai ser um espaço de todos, né? E então é por isso que a gente precisa efetivamente fortalecer os espaços de cultura, de ciência locais. A gente precisa pegar aquela pracinha que fica na esquina da nossa casa, que tem lá o vendedor de cachorro-quente, o outro vendendo salgadinho, e ocupar esse espaço. A partir de agora, a gente vai ocupar esse espaço. Então, a gente vai dar aula pública, a gente vai botar banda aqui, a gente vai botar grupos aqui, a gente vai contar história aqui em pé, nem que seja para a parede. E aí vem o dado interessante. Nos nossos primeiros roteiros oficiais da Pé de Moleque, a gente teve algumas vezes que a gente foi até os locais, depois de longa divulgação, e chegamos lá, não tinha ninguém. A gente tirava foto do lugar e voltava para casa depois de preparar um roteiro exaustivo. Mas a gente continuou e hoje os nossos roteiros têm de 30 a 60 pessoas participando. Então, as pessoas, sim, elas querem conhecer a sua história. Elas precisam ser motivadas a isso. E para isso, já que não temos investimentos públicos, precisamos de atos como o canal do Agora Disserte, precisamos da Pé de Moleque Roteiros, está aqui o nosso programinha, precisamos de vocês que estão aqui discutindo de forma pública e gratuita. Qualquer pessoa que tenha acesso ao YouTube, ao Facebook, ela tem condições de discutir sobre esses assuntos. E nós precisamos entender que quando a gente começar a quebrar verdades e começar a construir discussões, a gente vai transformar a nossa cidade. Se você, meu amigo que está assistindo, acha que vai ser nas eleições que você vai mudar a sua cidade, desiste, porque não vai mudar. É através da discussão, através do momento que você passa a mão na cidade e fala, essa cidade é minha, aí você começa a construir. Se apropriar desses espaços, né, Lúcio? Isso que é importante. Lúcio, eu quero muito, muito, muito te agradecer por você estar conosco aqui. Foi um prazer imenso conversar com você e todas essas possibilidades, né, de ocupação desses espaços urbanos que são nossos, né, que nos pertencem. Espero que você esteja aqui com a gente em outro momento. Gente, só uma propaganda rapidinha do Lúcio, tá? O Lúcio tem um canal no YouTube maravilhoso, voltado para as questões do Enem, que é o Agora Disserte, tá? Então, quem quiser conhecer, vai lá conhecer. Não é só conhecer Pé de Moleque e o Múltiplos Saberes, não. Conheça também o Agora Disserte. Fazer também a propaganda, né, Lúcio? Que é bom, a gente precisa colocar em prática, né? Divulgar. Fortalecer, né, essas iniciativas. Dar fortalecida. Fortalecer um ao outro, com certeza. Lúcio, muito obrigada por você ter ficado aqui com a gente essa horinha, viu? Obrigada mesmo. Beijo. Eu agradeço. Tchau, tchau, gente. Valeu mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor. E vida longa. Vida longa, Alain. Vida longa, Lê. Vida longa. Valeu. Tudo de bom. Fica com Deus. A nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quanta coisa que a gente ainda tem que aprender na vida, né, Alain? Que live, né, Lu? Nossa, é muita coisa que a gente ainda tem que aprender. Poxa. Você fica às vezes com aquela sensação que você não sabe, que você todo dia tem que aprender algo novo? Eu acho que a gente que está acostumado, né, a ter sede de conhecimento, para a gente já acaba se acostumando com isso, né, com essa vibe, né, de correr atrás sempre. E o interessante, eu acho que isso também nos motivou a criar o nosso projeto, é justamente democratizar esse conhecimento, né? Porque, querendo ou não, nós dois somos privilegiados por conta de toda a nossa história, né, que nos trouxe até aqui, toda a nossa formação, né, os livros aqui atrás, por exemplo, isso custa caro. Os livros que estão aí atrás de você também custou caro, né? Conhecimento não é barato. Pois é, conhecimento não é barato, mas ao mesmo tempo, aquele que tem um conhecimento, né, a gente levanta essa bandeira, a gente que levanta a bandeira da educação, eu acho que o conhecimento acadêmico é caro, mas a informação que a gente pode trazer, né, para quem está nos assistindo, para aquele que não tem a paciência, que não tem condições, enfim, para estar diante desse conhecimento acadêmico, eu acho que mais pessoas que tenham intuito como o nosso, né, que tem essa vontade de querer democratizar o conhecimento, é necessário, né, nesse momento principalmente de pandemia, em que as pessoas estão precisando de um momento de reflexão, de um momento de colocar a cabeça para pensar em outras coisas que não sejam negativas, né, e então eu acho que esse projeto está sendo bom, está sendo uma terapia para nós dois, eu tenho certeza, e principalmente também para
aqueles que estão sempre nos acompanhando, nos assistindo aí, para o pessoal que é convidado sempre, que são extremamente maravilhosos. Eu acho que a gente está seguindo, né, um caminho que de muito brilho, né, de muita luz, mas não de forma arrogante, não de forma rompante, muito pelo contrário, de forma democrática, né, buscando democratizar o conhecimento, a gente tem conseguido cada coisa, né? Por exemplo, Pois no é. dia 29 deste mês, né, de julho, nós teremos aqui a presença da ilustríssima, né, professora Mary Del Priori, que é uma historiadora fantástica, uma das mais famosas historiadoras do Brasil e da América Latina, que tem um linguajar muito fácil. Quem já leu alguma coisa da Mary Del Priori sabe do que eu estou falando. Ela não escreve somente para historiadores, muito pelo contrário. Ela, assim como nós, também levanta a bandeira da educação e ela busca democratizar o conhecimento da forma mais didática possível. Então, não percam. Se vocês acham que por ser uma historiadora consagrada, ela vai vir aqui e vai falar de forma erudita, acadêmica, difícil, estão Esqueça, não enganados. é assim. Estão enganados. Pois Ela é é, e vai ser extremamente humilde e didática também, né? E eu acho que vai ser ótimo a gente e receber, ter essa didática. oportunidade de receber a Mary. Bom, gente, assim, por último, mas não menos importante, deixar aqui, né, o nosso espaço Múltiplos Saberes, né, que vai estar aí à disposição de vocês pós-pandemia, com reforço escolar, preparatório para o Enem. Atenção ao Enem, pessoal. Enem aí está com a data meio pulando de galho em galho, o governo diz que vai ser janeiro, a escolha tinha sido maio, então a gente precisa se preparar. Tá? Então, preparatório Enem, preparatório militar, reforço escolar, preparatório para o egresso no concurso público para magistério. Então, a gente vai estar lá aguardando vocês no Múltiplos Saberes. Tá? Boa noite a É todos, isso. obrigada e até Boa terça noite. que vem. Até terça-feira, pessoal. Bom final de semana a todos. Paz e Tchau, saúde. tchau. Tchau, tchau, pessoal.